Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. E o mercado opera com alta hoje, repercutindo os dados da China, mas com a liquidez menor em função do feriado em alguns países na Europa hoje. Lá na Ásia, a maior parte das bolsas fecharam com alta, refletindo os dados de atividade econômica da China que vieram hoje e sinalizaram alguma recuperação para o ritmo econômico do país, o que animou os investidores por lá nessa segunda-feira. Enquanto isso, no Japão, o fechamento ficou negativo, com o Banco Central japonês sinalizando que pode interferir na cotação do iene, depois que a moeda japonesa bateu um nível mais fraco contra o dólar na última semana. Na Europa, a maior parte das bolsas hoje segue fechada por conta do feriado de Páscoa, e nos Estados Unidos, a semana passada fechou com viés positivo, apesar da cautela do mercado quanto à expectativa de queda de juros por lá. Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 0,84%, o S&P subiu 0,39%, enquanto o Nasdaq acumulou queda de 0,30%. Durante a semana passada, lá nos Estados Unidos, um dos destaques foi o acidente envolvendo a ponte de Baltimore, que acabou afetando o porto da cidade e que deve impactar o tráfego de cargas ali na região. Nos indicadores, o PIB do quarto trimestre do ano passado veio acima do esperado, com um crescimento anualizado de 3,4%, o que dificulta a queda de juros lá tão cedo. Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego semanal vieram abaixo do esperado, sinalizando um menor nível de atividade no mercado de trabalho, o que ajuda na redução da inflação. Mas o indicador principal da semana veio já no feriado, que foi a leitura da inflação medida pelo relatório PCE, e o número veio em linha com o esperado, o que aliviou um pouco a atenção dos investidores. E com isso, o mercado lá deve seguir monitorando os próximos dados que podem impactar a inflação e influenciar a decisão de queda de juros pelo Banco Central. Nessa semana vão sair vários indicadores do mercado de trabalho que podem influenciar os negócios. Amanhã, terça-feira, já sai o relatório de emprego JOLTS. Na quarta-feira sai outro relatório de emprego, o ADP. Tudo isso antes do principal dado da semana, que é o payroll, que vai sair na sexta-feira e que pode acabar mexendo com as expectativas de quedas de juros, principalmente se ele vier muito fora do esperado. Vamos atualizar aqui as bolsas, S&P Futuro subindo 0,36, Eurostock 600 cravado no 0 a 0 e as outras bolsas principais ali da Europa todas fechadas hoje. No Japão, hoje o Nikkei caiu 1,30% e na China o Xangai Composite subiu 1,19%. O DXY Dollar Index está agora no 0 a 0 e o juros de 10 anos do mercado americano subindo 0,29% com a taxa cotada a 4,20 no anualizado. O petróleo caindo um pouco agora, o petróleo Brent cai 0,30, com o barril cotado a 86 dólares e 75 centavos, mas o petróleo vinha operando em alta durante a madrugada, principalmente depois que saíram os dados da China, sinalizando alguma recuperação que pode afetar o lado da demanda pela commodity. O minério de ferro também subiu nessa madrugada com viés positivo da China. Hoje lá em Dalian o minério subiu 2,6% e fechou cotado aos 105 dólares e 93 centavos a tonelada. Nas criptomoedas, o Bitcoin opera com uma queda de quase 1% nas últimas 24 horas, com a negociação da principal criptomoeda agora na casa dos 69 mil dólares. Por aqui, na semana passada, o Ibovespa terminou com uma alta acumulada de 0,85%. O nosso índice fechou a sexta-feira nos 128.106 pontos. No fechamento do trimestre, o Ibovespa acumulou queda de 4,5% e ficou abaixo das principais bolsas globais. Na semana passada, o dólar acumulou uma alta de 0,3%, com a moeda americana fechando nos R$ 5,01. Na parte de indicadores, saiu o IPCA 15, que veio um pouco acima do esperado, com uma alta mensal de 0,36%. O CAGED também veio com sinalização de força para o nosso mercado de trabalho, com a criação de 306 mil vagas de empregos no mês de fevereiro. A divulgação da ata do Copom, também que saiu na semana passada, foi um evento importante e reforçou a visão de que o ciclo de quedas da nossa taxa Selic pode ter um ritmo mais fraco se a pressão inflacionária aumentar ou se a postura de juros lá nos Estados Unidos se mantiver mais agressiva. No mercado acionário, o destaque ficou para a alta da São Martinho, que subiu na semana 9,3% depois que a empresa aprovou um programa de recompra de ações, e na queda o destaque ficou para a Petz, que caiu quase 12% depois de ter acumulado alta forte nas últimas semanas. Para fechar, na agenda dessa semana, o destaque local deve ficar para as estatísticas de crédito e para os dados do setor externo que vão ser divulgados pelo Banco Central. Fora isso, o IBGE, vai publicar também a pesquisa mensal de indústria para a gente acompanhar durante essa semana. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.